Nesta aula abordaremos o tema símbolos, ritos, mitos e dogmas religiosos. Nossa aula será baseada na obra Fenomenologia da Religião, do autor Cássio Silva, publicada pela editora Vida Nova. De acordo com o autor, existem 3 linguagens básicas da experiência religiosa: o símbolo, o mito e o rito. Mas além dessas 3 linguagens básicas, o autor ainda afirma que podemos associar uma 4ª linguagem, a saber, o dogma, que nas religiões literárias também se caracteriza como uma forma de linguagem da experiência religiosa. A compreensão de cada uma dessas linguagens nos ajudará a compreender melhor as formas com as quais as religiões e os religiosos se expressam. Para Cássio Silva, o símbolo é mais do que um tipo de linguagem. Acontece que o símbolo caracteriza-se como um meio de comunicação da experiência religiosa, mas também fornece todo o pano de fundo para o mito e o rito, estando necessariamente presente neles. De uma forma ou de outra, todo fenômeno religioso implica certo simbolismo. O símbolo pode ser um objeto qualquer, que nos remete a um segundo sentido, que pode ser outro objeto ou um ser. Há, portanto, uma transsignificação dos objetos quando estes adquirem qualidade simbólica, não apenas dos objetos, mas também dos gestos, dos atos e da fala. O homem possui uma facilidade natural para perceber o segundo sentido nas coisas e nos atos, pois isso faz parte da sua capacidade de comunicação. Um perfume, por exemplo, leva-nos à recordação de uma pessoa. Uma música transporta-nos a um determinado momento. Uma cruz traz Cristo à nossa lembrança. O voo de uma ave evoca uma sensação de liberdade. Todos esses elementos são naturais, mas podem adquirir um segundo sentido para o homem a partir de suas reflexões religiosas e de suas experiências. Portanto, fazer uma leitura correta dos símbolos que aparecem em determinado fenômeno religioso torna possível o aprofundamento na compreensão desse fenômeno. Além dos símbolos, Mircea Eliade afirma que a existência de um homem religioso é sempre composta por diversos ritos. Tais ritos são eventos que marcam o progresso e o amadurecimento do homem religioso. Um dos ritos de passagem mais celebrado e comum em muitas religiões e culturas é representado pelo início da puberdade, ou seja, passagem de uma faixa de idade a outra. Mas há também ritos de passagem no nascimento, no casamento e na morte. E pode-se dizer que em cada um desses casos se trata sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma mudança radical de regime ontológico e estatuto social. Nesse sentido, para o homem religioso, o nascimento, o amadurecimento, o casamento e a morte sempre são precedidos por ritos de passagens para que, ao fechar o ciclo, um novo ciclo sagrado e abençoado pelo rito possa ser iniciado. Mircea Eliade também se dedicou com afinco ao estudo dos mitos. Eliade afirma que o mito conta uma história sagrada, um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo. Para ele, o mito é a história do que se passou, daquilo que os deuses ou seres divinos fizeram. Este é um aspecto do mito que convém sublinhar. O mito revela a sacralidade absoluta porque revela a atividade criadora dos deuses, desvenda a sacralidade da obra deles e conta a história de seus feitos. No mito está a maior fonte de conhecimento cultural. O mito é a principal porta de entrada para o mundo do homem religioso, pois estabelece os fundamentos desse mundo. Nas sociedades que não possuíam um sistema de escrita, os mitos são transmitidos de pai para filho no dia a dia, em volta de fogueiras, em reuniões familiares e em festas e rituais. Funcionam como um mecanismo de memorização e transmissão de valores. Vale ressaltar que com a perpetuação do mito também se perpetua a cultura e, por isso, tanta importância é dada ao mito. Por fim, quanto aos dogmas, Cássio Silva afirma que nas religiões iletradas, a experiência religiosa é quase exclusivamente expressa por meio de símbolo, mito e rito. Mas nas religiões letradas, verificamos uma 4ª linguagem, que chamamos de dogma. O dogma é o resultado de reflexões sobre textos sagrados. No cristianismo, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, inspirada e dotada de autoridade divina. No islamismo, o Corão é o texto sagrado. Foi escrito em árabe e conta com 6.200 versos distribuídos em 114 suratas. No hinduísmo antigo, existem os 4 livros dos Vedas, datados do século II a.C.,
foram escritos em sânscrito e contêm a revelação essencial e originária do hinduísmo. Para suas respectivas religiões, esses textos são considerados sagrados e inquestionáveis, e é a partir deles que surgem os dogmas, que são as crenças doutrinárias originadas das reflexões sobre o conteúdo desses textos. Encerramos aqui nossa aula, espero que você tenha compreendido mais sobre o símbolo, o rito, o mito e os dogmas religiosos. Na próxima aula abordaremos sobre a importância da religião.